Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, no capítulo 14, né? Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial. E o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva e o pau de cedro, o carmesim e o sopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo e sua cabeça, e a barba, as sobrancelhas, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para ofertar oferta de manjares amassada com azeite, e um longue de azeite. Então veja o número 7 sendo bastante utilizado nesses capítulos aí para determinar a purificação, um período para se purificar. Então Deus trabalhando aí com a numeração 7, né? Mais uma vez. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tenha de purificar-se, e sobre o dedo polegar da mão direita e do pé direito. Também o sacerdote tomará do longue de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo a espargirá 7 vezes perante o Senhor. Então veja como todo o processo era cuidadosamente determinado por Deus. E o resto do azeite que está na sua mão, na palma da mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da mão direita e do dedão do pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o resto do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta
pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se daquela imundície, e depois degollará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este estará limpo. Porém, se ele for pobre, não vai poder não ser limpo não? Pode. Se ele for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e um log de azeite, e dos 2 pombinhos, 2 rolas, conforme alcançar sua mão, dos quais um será para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da purificação trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E aí o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o longo de azeite, e o sacerdote se moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degollará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá na ponta da orelha direita daquele que vai purificar, mesmo procedimento, e sobre o dedão da mão direita e sobre o dedão do pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da mão esquerda. Depois o sacerdote com o dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedão direito da mão e no dedão do pé, no lugar em cima do sangue da oferta pela expiação de culpa. E o que sobrar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois ele oferecerá o que? Uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas condições, do que alcançar sua mão. Será um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o que for o preciso para a purificação. Aí agora a lei sobre acerca da lepra numa casa. Então tá naquela casa, naquela tenda, e ali tem pessoas com lepra, tem alguém com lepra. Como é o procedimento? Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa, parece que tem lepra na minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Então o sacerdote tinha que ir até lá, esvaziava a casa, sai todo mundo, deixa o sacerdote chegar ali para examinar tudo. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes e vermelhas, e parecem mais fundas do que parede, ou seja, a praga já começava na parede. Se tivesse uma coloração vermelha ou esverdeada, aí era indicativo de que aquela parede poderia estar poderia estar ali contaminada com lepra. Então o sacerdote saía daquela casa para fora da porta da casa e cerrava a casa por 7 dias, né? Se elas também aparecesse que estavam mais fundas, a parede, né, que estava com aquela cor, tivesse mais afundada. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará,
E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade num lugar imundo. E fará rasgar a casa por dentro ao redor, e pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras que estavam imundas. E outro barro se tomará e a casa se rebocará com barro, né? Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, mesmo depois de todo esse procedimento, a praga continuar, então o sacerdote entrará, examinará, e eis que se a praga na casa tem se estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa. E se levará tudo para fora da cidade, num lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até o fim do dia, até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, e eis que a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Então, se depois de 7 dias ele voltar e ver que a casa tá limpa, depois que ele tirou aquela pedra, rebocou tudo, pode habitar, está curado, tirou aquela doença dali. Agora, se ela se propagar, mesmo depois de todo esse procedimento, tem que derrubar a casa. Depois tomará para espiar a casa, né? Tomará o que? 2 aves e um pau de cedro, carmesim e hisopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará o pau de cedro e o hisopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim expirará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, hisopo e carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga de lepra, e da tinha, e da lepra das vestes, e da lepra das casas, e da inchação, da apóstoma, das êmpolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra.